Fala, moçada de Jesus na Paz, Gili Ferraz aqui, da Jocum, do movimento Jesus for All. É uma honra estar contigo hoje, podendo compartilhar um pouquinho mais sobre aquilo que o Senhor está fazendo, tá? Então a palavra de Deus precisa ser o nosso, aquilo que motiva e nos inspira a proclamar o Evangelho. A palavra de Deus diz lá em Efésios 6 que o Espírito tem uma espada e a espada é a palavra de Deus, ou seja, nós precisamos estar conectados com o Espírito, mas também estar conectados e munidos com a espada do Espírito, que é a palavra, ou seja, eu e você não podemos deixar a palavra de Deus, isso precisa estar constantemente conosco no nosso dia a dia, então devemos manejá-la corretamente. Precisamos, assim como diz lá em Josué 1:8, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, ou seja, ouvir a voz de Deus, e precisamos investir tempo com as Escrituras para que nós possamos ouvir o Senhor, que nós possamos ter essa aptidão do ouvir, essa habilidade exercitada a cada dia. Então não devemos nos apartar da palavra, mas ela precisa estar viva em nós. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, e o verbo se fez carne, e a palavra se tornou viva. Então a palavra tem que ser viva nas nossas vidas. Nós precisamos cumprir o que a palavra diz, e não conseguiremos cumprir se não investirmos tempo de maneira intencional com a palavra, com as Escrituras. Então esse é o desafio que nós temos para você, e nós temos um desafio para você poder começar também pequenos grupos de leitura bíblica. Nós vamos disponibilizar para você um aplicativo chamado Soulserville Bible App, que é um web app, então que ele dividiu a Bíblia por segmentos. Vamos fazer um pequeno vídeo para você, onde nós vamos disponibilizar aí para você, depois dessa aula, onde você vai poder se familiarizar com o aplicativo e você ver todas as funcionalidades, e ele é gratuito, então você pode convidar os seus amigos para você poder começar um grupo de leitura. Qual é a sugestão que nós damos para você sobre esse grupo de leitura? Sendo muito prático. Você e mais 3 amigos, ou seja, você fazer um grupo com 4 pessoas, aonde vocês vão se comprometer a ler a Bíblia toda juntos, por segmentos. Como assim por segmentos, Gili? Então assim, onde você vai separar talvez um período aí de 30 minutos por dia, aonde vocês lerão a palavra de Deus juntos, ou seja, pode ser presencial, pode ser por Zoom, pode ser por Meet, pode ser pelo WhatsApp, pode ser vários aplicativos aí que você tem disponível, você pode utilizar. Você vai marcar uma reunião com essa galera e você vai gastar um tempo ali para você poder ler os segmentos. Então, por que segmentos? Porque são histórias que têm começo, meio e fim, então não é dividido por capítulos, embora você possa ler por capítulos e versículos também, se você quiser, mas assim, aonde a história vai fazer mais sentido quando o segmento você vai do começo ao fim, então é uma história completa. Então você vai ter ali um tempo de aproximadamente 15 minutos de leitura bíblica e 15 minutos de discussão, ou seja, já tem um direcionamento. Como assim um direcionamento? Tem perguntas, você tem uma sequência de 4 perguntas e você tem 3 sequências de 4 perguntas distintas, ou seja, você pode rodar o tipo de pergunta que vai estar sendo feito ali nos seus estudos, então você tem opções, e aí o que acontece? Esse aplicativo também, ele disponibiliza para você a Bíblia pelas áreas de influência. Então você vai ver que lá tem as áreas de influência, lá tem uma introdução de cada um dos livros, dizendo quem escreveu, por que escreveu, em qual período da história escreveu, o que estava acontecendo ali. Então te dá uma base interessante. Gili, eu não fiz teologia, eu não conheço ainda profundamente a Bíblia, como que eu vou saber os contextos históricos, qual o tempo da história que estava acontecendo? Esse aplicativo vai te ajudar com essas informações, ou seja, está disponível. Esse aplicativo foi desenvolvido pelo David Hamilton. David Hamilton, ele é o diretor de tecnologia e inovação da University of the Nations, lá nos Estados Unidos. Então é um cara fantástico, sensacional, que o cara conhece da palavra de Deus profundamente, e ele proporcionou com que esse aplicativo ficasse disponível para você na sua própria língua, para que você pudesse ter essa ferramenta para começar grupos de estudos bíblicos. E aí o que acontece? Para facilitar, esse aplicativo ele já é dividido em 4 cores. Então ele tem o cinza, o preto, ele tem o vermelho, ele tem o verde, ele tem o azul, ou seja,
cada personagem ou narrador é uma das cores. Por exemplo, o narrador sempre é o cinza, então você vai ver que esse sempre vai ser o narrador. Deus sempre é o vermelho. Personagens principais sempre é o verde. Outros personagens é o azul. Então aí você vai ter observações ali de palavras repetidas, palavras mais frequentes, personagens. Então isso é muito legal. Então, por exemplo, o narrador, sempre que for cinza, vamos dar um exemplo, eu sou o narrador, eu vou ler, sempre que for Deus, e você é Deus, você vai ler o vermelho, sempre que for verde, vamos pensar que o seu amigo aí é os personagens principais, então aí você tem essa interação, então é dinâmica a leitura, é empolgante a leitura, é uma leitura que inspira, que capacita, então eu quero encorajar você, a você ser parte desse grupo de leitura bíblica, você começar um grupo de leitura bíblica que vai te inspirar, vai inspirar outras pessoas, vai te aproximar mais do Senhor e vai aproximar essa galera. Então, eu vou lançar um vídeo aí para você do aplicativo, onde eu vou fazer um vídeo a partir do meu smartphone e ali você vai ver todas as funcionalidades que ele tem e aí você vai poder criar esse grupo de estudos bíblicos. E depois de você poder ver as funcionalidades, de maneira muito prática, você vai ver como começar um grupo de leitura bíblica, onde você vai ser esse facilitador e você vai aproximar as pessoas de um relacionamento mais profundo com Deus. E quem sabe você vai ser um multiplicador, que esses 4 pessoas junto com você, esses mais 3, cada um possa abrir depois um grupo, e aí não tenha mais um grupo, mas se você tenha 4, depois esses 4 mais 4, e os outros 4 mais 4, e de repente você vai ver uma movimentação, uma onda de pessoas realmente mergulhando na palavra de Deus, realmente andando com Jesus, conhecendo profundamente as Escrituras. E não tem preço, dinheiro que pague isso, gente, porque levar essa geração para um relacionamento de profundidade com as Escrituras, gente, é fantástico. Então, é uma oportunidade que eu e você temos, que o Senhor tem nos dado para que nós possamos realmente levar essa geração a uma relação profunda com o Senhor e com as Escrituras, entende? Então a Bíblia é a palavra de Deus, ela está disponível para todos nós e nós devemos cultivar ela no nosso dia a dia e não nos apartar dela. Então vamos juntos começar esses grupos de estudos bíblicos. Então, por favor, eu quero encorajar você a ser parte disso, a ser parte desse mover e começar um grupo de leitura. Primeiro você e mais 3. Faça você primeiro. Comece como exemplo. E aí depois você vai ver que esses 3 que você está chamando, eles serão muito edificados. E eles reproduzirão isso com outros. Então você vai encorajar e quem sabe toda a juventude da sua igreja, todo mundo ali, os seus amigos, colegas, juntos, meditando na palavra de Deus. Meia hora por dia, 15 minutos de leitura, 15 minutos de discussão. Vocês serão profundamente edificados e darão passos práticos na direção da proclamação do Evangelho, porque a partir da palavra, a palavra vai se tornar viva em vocês, e isso vai refletir na vida de muitas pessoas, porque eles verão aquilo que o Senhor está fazendo na vida de vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu filho com 10 anos, ele chegou para mim e falou assim: papai, se eu ler 3 capítulos por dia da Bíblia, eu vou demorar muito tempo para ler a Bíblia? Eu falei assim: vai. E ele pergunta para mim assim: quantos que eu leio? Eu falei: meu filho, leia 15 capítulos por dia. E aí ele saiu, virou as costas e foi. Minha esposa falou assim: mas não é muito para ele, não? Eu falei: eu não mandei ele ler a Bíblia, ele perguntou para mim. Ele tem todo o tempo do mundo para não fazer nada, deixa ele ler. E aí ele começou com 10 anos. E eu vou dizer para vocês que com 10 anos o meu filho leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Ele já tinha lido todas as outras versões para criança e ele foi encorajado, inspirado. Mas ele não leu porque eu mandei ele ler. Ele leu porque ele me viu lendo. Naquele ano, ele me viu terminar a leitura bíblica 4 vezes. O ano passado, eu completei a leitura bíblica 4 vezes. Poderia ter lido mais? Claro que sim. E o meu desejo é poder gastar mais tempo com as Escrituras, conhecer mais sobre o Senhor. Eu estou com um grupo de leitura bíblica, não estou só com um, eu estou com vários grupos que a gente tem feito diariamente nesse modelo, onde nós temos gastado tempo em ler a palavra,
mas também em discutir sobre essas perguntas, para que possamos ser edificados mutuamente e possamos responder também de maneira prática como nós podemos crescer no Senhor. Então eu quero encorajar você a fazer o mesmo, tá bom? Então se liga no próximo vídeo sobre o app, e aí se você tiver dúvidas, manda mensagem pra gente. A gente vai disponibilizar o link para você, para que você possa baixar aí no seu celular. Na realidade é um browser, no app, na Apple você não consegue baixar no seu iPhone, mas você consegue acessar pelo browser, e no Android você consegue deixar ele salvo na sua tela aí, e vai ser bênção para vocês, e é 100% gratuito na faixa 0800, então aproveita essa oportunidade. Deus te abençoe, fica na paz, valeu! E se liga nos próximos vídeos, valeu!